Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Será que teremos a morte do Superman no DCU? Por que eu tô falando isso? Porque a morte do Superman nos quadrinhos é um dos grandes eventos que a DC já fez. Então uma parada, é tipo um grande acontecimento. Aqui no Brasil, por exemplo, foi anunciada a morte de um super-herói no gibi, no caso aqui o Superman, no Jornal Nacional na época, ali nos anos 90. Então é uma parada muito grandiosa, vendeu horrores, foi uma puta arrasa-quarteirões. O inscrito falou, a história é fraca. Mano, não é que a história é fraca, não tem história. Qual que é a história? Ele tá lutando com um ser que veio lá do espaço pra evitar que todo mundo morra, porque é um ser que, tipo, é basicamente um boneco de destruição em massa, que é o Apocalipse. Não é um grande vilão, Apocalipse, é um personagem bem genérico, mas o que torna essa história legal? É ele se sacrificar pra salvar todo mundo, e também aí a chegada dos 4 outros Supermans. Isso é muito da hora. Isso no DCU dá pra fazer acontecer e dá pra ser da hora. O universo lá começa no Flashpoint, termina no Guerra Apocalipse, teve a morte e o reinado do Superman, que é muito bom. Acho uma adaptação muito boa, muito decente do que é o quadrinho. Até porque o quadrinho não tem muito o que você errar, né? Se você vai fielmente ali, você consegue fazer direito e consegue fazer acontecer. Será que no DCU eles pensam em fazer isso? Porque assim, se isso for acontecer, tinha que acontecer lá pro 7º ano, tá ligado? E ele voltar lá pro final já fodão. E outra, se eu fosse planejar isso, eu planejaria um filme mostrando ele morrendo, o outro filme mostrando 4 Supermans tomando o lugar dele, sempre um falando, eu sou o Superman e tal. E a Liga da Justiça tentando lidar com isso. Depois do lançamento desse filme com os Supermans, depois de 2 anos eu traria o Superman de volta, tá ligado? Aí você faria, tipo, a parada do retorno dele. Aí ia ser muito louco, né? Como se deve, né? Não aquilo que aconteceu na Liga da Justiça e tal. Eu já fiz um vídeo falando aqui sobre se dá pra fazer a morte do Superman e tal. Não um vídeo, né? Eu comentei isso em algum vídeo do Superman específico. Aí eu pensei, bom, isso aqui já era uma boa discussão. Porque assim, a morte do Superman nos cinemas ia ser um grande arrasa-quarteirão também. Como que você faria isso? Você para pra pensar o que foi em BVS, aquilo ali é uma vergonha, né? Tipo, de você falar que, pô, aquela é a morte do Superman, né? Do tipo assim, não tinha nem a Liga da Justiça inteira ali, não é nem isso, né? É tipo, não tinha peso nenhum, era uma coisa super over, super mal pra cacete, muito mal construído. Se você para pra pensar que se você constrói isso, por exemplo, você faz um filme bom do Superman, de introdução, aí você faz um segundo filme, talvez até um terceiro, você consolide ele, e aí de repente vem um Apocalipse, vem aqui, quando já tem toda a Liga da Justiça, mano, ia ser muito da hora, porque ia fazer uma parada, ia fazer muito mais sentido e ia ter muito mais peso. Muita gente pode falar assim, não, o Snyder já queimou essa ficha, não dá mais pra fazer. Eu acho que faz sentido você argumentar isso, mas também você para pra pensar, o Batman vs Superman não foi um grande sucesso de bilheteria. Ele é um filme também que ele mata o Superman ali, mas ninguém se importou com o Superman. E a volta dele no Liga da Justiça, a que importa é a do cinema, né? E ele não volta de preto ali. E outra, a volta dele na ideia da Liga da Justiça, que é a ideia do Snyder, que tá na versão do Joss Whedon, cara, ela é horrorosa, tá ligado? Pensa numa ideia de merda. Porque assim, não tem Fortaleza da Solidão. Então não tem, tipo, você deixar o corpo dele, sabe? Tipo, ali pra recuperar, depois voltar. Então não tem nada disso. Aí você tem que fazer uma adaptação. Vamos pegar a caixa materna, o Flash corre, tipo, mano, que lixo de adaptação. Nesse quesito aqui, dá pra dizer que Hollywood ou o Zack Snyder tentou fazer melhor do que o produto original. Ou ele achou, tipo assim, não, já que eu não tenho um universo, que eu fiz tudo apressado, mas como eu gosto muito dos anos 90, como eu quero muito fazer essa morte do Superman, eu vou fazer de qualquer jeito aqui, eu vou fazer só um fanservicezinho na boa. Quando você para pra ver a volta dele, falando aqui do filme dele, o Snyder Cut, não tem peso nenhum, ele volta e só mostra que ele é fodão na ação. Não à toa eu sempre falo que Superman é irrelevante. Agora, pra você fazer isso no cinema acontecer, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que ter um universo consolidado. Segundo, você tem que ter um Superman consolidado, um Superman foda. Terceiro, você tem que ter uma Liga da Justiça consolidada, um universo, né, no todo. Quando vem o Apocalipse, vai ser um filme com potencial de ação muito louco, né? Porque vai ter toda a Liga da Justiça lutando com ele, pelo Superman e tal. E aí vai ter a morte do Superman, vai ter um peso, né? E outra, eu acho que ele não pode voltar no ano seguinte, num filme que vai ser lançado no ano seguinte. Tem que ser depois de uns 2 anos, pra ter um peso. Eu vou fazer uma comparação aqui, que eu acho que não tem muito a ver, mas pra vocês entenderem um pouco. Game of Thrones ficou 1 ou 2 vezes
um ano sem uma temporada. Porque eles ficaram um ano filmando pra dar tempo de filmar a pós-produção e lançar no outro ano. House of the Dragon tá a mesma coisa. Vai começar aqui, pra quem tá assistindo essa série, que eu acho ela incrível, vai começar logo a Dança dos Dragões. E, mano, tipo, teve a primeira temporada 2022. Esse ano não vai ter temporada nova, vai ser só em 2024. E aí você já tem um hype maior. Aí quando você lançar o trailer, todo mundo vai ficar tipo, nossa. E aí, se for assim sucessivamente as próximas temporadas, mano, você vai segurando o hype das pessoas. Então se o Superman morre num filme e ele não volta no ano seguinte, ele volta daqui a uns 2 anos, você tá segurando esse hype. Então o hype que você tá guardando numa caixinha ali do DCU. Quando você vai fazendo os outros filmes, conectando as outras coisas. E aí quando ele voltar vai ter um impacto muito grande. E outra, ele vai voltar de preto, provavelmente de barba, não sei. Você pode fazer um monte de coisa. Porque assim, a morte do Superman, ela é uma parada muito fácil de adaptar. Mas pra você adaptar, você só precisa ter um universo e um Superman foda. Se você tem essas duas coisas, você consegue. É tipo um tipo de história mais avançado, né? Por isso que a gente fala aqui que o Snyder, tipo, ele quis começar o universo de trás pra frente. A impressão que eu tenho do Batman vs Superman é que a galera se reuniu, o produtor, o diretor, falou assim, pô, qual que é a história mais famosa do Batman nos quadrinhos? Cavaleiro das Trevas. Qual que é a história mais famosa do Superman nos quadrinhos? A morte do Superman. Ah, vamos juntar essas duas histórias num filme só. Parece muito filme de produtor, né? Mas não, é um filme do Snyder. Ele foi um dos caras que teve essas ideias de Jericho, inclusive, ele brigou com o Christopher Nolan pra fazer o Superman morrer. O Nolan falava pra ele, mano, eu acho que não faz sentido ele morrer agora. Aí ele falou que teve discussões filosóficas com o Christopher Nolan. Imagina essa conversa, velho. Mal tinha um Lex Luthor decente, que era o Jesse Eisenberg. Que puta que pariu, né? Assim como o Coringa do Jared Leto. Pra você ver como o DCU é um lixo completo. Batman e Superman são irrelevantes. O Coringa do Jared Leto, pelo amor de Deus. Aí você tem o Jesse Eisenberg como Lex Luthor e você fala, mano, os caras conseguiram pegar os 2 melhores vilões e os 2 melhores heróis e fazer isso que eles fizeram. Então não tinha como os outros salvar. Por mais que fosse, sei lá, eles lançassem uns filmes muito foda, depois não ia ter como salvar. Ia ser uma coisa muito difícil. Por isso que eu acho que dá pra fazer, tá ligado? E eu acho que eu gostaria de ver. Eu sei que existem outras histórias, tá ligado? O Grandes Astros, por exemplo, o jeito que o Superman morre é mais bonito, na minha opinião. O quadrinho é melhor, né? A história do quadrinho em si. Mas não é mais impactante, tá ligado? A morte do Superman é impactante. Quando você lê a primeira vez, você fala, caramba, tal. Mano, são páginas e páginas de porrada, assim, tipo, páginas e páginas dele com o Apocalipse e tal. Que é, mano, anos 90, né? Aqueles massa velho bruto, né? Tem esse peso, querendo ou não, mesmo não sendo uma grande história, mas tem muito quadrinho de super-herói que não são grandes histórias e tem um peso muito grande. Eu acho que a morte do Superman pode ser um grande evento do DCU, um dos, né? Não só um, tipo, um grande eventozão, assim. Eu acho que um grande eventozão tem que ser com Darkseid, tem que ser com o Quarto Mundo, tem que ser uma crise, sabe? Isso tem que ser um eventozão, mas a morte do Superman faz sentido na minha opinião, assim, porque como ela foi mal adaptada, e o Snyder Cut não é canônico, porque ali é que a galera fala, ali que é a liga que conta, né? Como se, nossa, fosse um puta de um filmaço. O mérito desse filme é ser melhor que um filme ruim. É só esse o mérito do filme, porque ele não é canônico, ele não mudou nada na DC, não aconteceu nada depois que lançaram esse filme. Então, por essa adaptação porca, eu acho que tem a oportunidade de fazer direito, fazendo fiel. Se você faz fielmente, eu acho que dá pra fazer uma parada muito da hora que vai fazer muito sucesso. Mano, se colocar um filme chamado A Morte do Superman, já é um filme que vai vender muita coisa. Se ele for um filme muito calcado no quadrinho, se no universo já desenvolver o Clark com a Lois, o Clark com o Jimmy Olsen, com a família dele, tipo, até mesmo ele ter perdido o pai dele já depois de um tempo, não precisa ser no primeiro filme, você desenvolver o ódio do Lex Luthor com o Superman sendo querido pela Liga da Justiça, sendo visto como um líder, uma grande inspiração para os outros heróis. Se você faz tudo isso, quando você cria um filme chamado A Morte do Superman, que o título já é um grande spoiler, né? Você já vai assistir sabendo que ele vai morrer. Cara, vai ser um peso muito, muito maior, porque assim, a morte do Superman BVS, ela é tão lixo, eles colocam que o Clark morreu junto, certo? Porque de fato ele tinha morrido. Só que eles anunciam isso no jornal, né? Vai vendo. Com esse roteiro de merda do Batman vs Superman, eles criam um problema lá na frente. Que é tipo assim, como que você vai trazer o Clark Kent de volta? E eles trazem, foda-se. Se ele aparecer em Smallville lá andando e algum vizinho ver e falar, ué, aquele não é o cara que morreu? Eles não estão nem aí pra isso. Aquilo que eu falo, o Snyder, o universo dele, não tava preocupado com o roteiro. Essa é a última coisa que eles estavam preocupados, certo? Então, como a adaptação foi tão lixo, mas tão bosta, e tão pequena pelo tamanho que é o evento da morte do Superman, o retorno, dá pra você fazer direito, porque, mano, ninguém vai lembrar disso daí. Se tiver um universo consolidado, você vai apagar na memória de muita gente esse universo DCU,
E, mano, vai mostrar que, tipo, ó, temos novos ares agora. Tudo vai ser diferente, tudo vai ser melhor construído. Eu já falei aqui que o DCU tem que ser o melhor universo, ele precisa ser o melhor construído. Precisa ter um filme muito foda, tem que ter os melhores filmes, as melhores séries, as melhores animações. Porque os games, assim, os da DC são melhores, né? Tipo, se você parar pra analisar, eles são melhores. A Rocksteady dá aula de fazer game de super-herói, vamos torcer pra Mulher Maravilha ser foda. E, mano, é muito louco, porque se eles conseguirem fazer isso no cinema, vai ser um grande boom, assim, do tipo, nossa, porque o quadrinho... Ele é um grande boom. Eu li o quadrinho bem depois, nos anos 90, tipo, final dos anos 90, tipo, 98, 97, acho que foi 98. E, tipo, eu tive um impacto, eu falei, caramba, o Superman morre, né? Só que eu li só a morte, acho que pela editora Abril, se eu não me engano, que acho que era um formatinho. E eu não li o retorno, eu li foi bem depois o retorno. E aí quando eu li bem depois, eu achei bem mais da hora. Eu achei muito louco também, os 4 Supermans e tal. Eu lembro que tinha uma capa que abria assim... Que, tipo, tinha tipo, o logo do Superman, aí você abria o formatinho e tinha o Superman, tipo, ciborgue, assim, tipo, te enganando. Ó, não é o Superman, tá ligado? Era muito da hora, muito bem feito. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião. Se você acha que vale a pena fazer a morte e o retorno do Superman. Dentro de todo esse contexto que eu falei, estabilizando um Superman novo, uma nova Liga da Justiça, um universo, deixando o Superman como um herói foda, fazendo ele morrer pra você sentir a morte dele. Trazer os 4 Supermans ia ser muito legal. Tipo, mano, o Superboy é bem legal. Tipo, o Erradicador, todos eles são muito legais. E você trazer aqui, na morte do Superman na animação, eles fazem isso muito bem. Assim, isso que é bem legal pra caramba. A morte não, né? O reinado do Superman, que é quando eles aparecem. A morte do Superman só morre mesmo. Mostra o Apocalipse contra a Liga da Justiça. E outra... A luta do Apocalipse contra a Liga da Justiça pode ser muito louca, velho. Porque assim, no desenho mostra que a Diana foi a última que ficou em pé. E aí ela vai e ela é derrotada, ela toma uma surra do Apocalipse. E aí o Superman vê que ela foi derrotada e fala, mano, se todo mundo aqui que é poderoso pra caramba foi derrotado, então fudeu. Eu preciso matar esse monstro, custe o que custar. Esse é o grande lance. Aí ele vai lá e se sacrifica, que ele vê que ele precisa dar tudo dele ali pra salvar toda a humanidade. Deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, beleza? Tamo junto, até a próxima.